Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O tempo passa muito rápido e esta já é a semana do aniversário de Ponta Grossa. É uma época muito especial que comemoramos todos os anos em nossas escolas, fazendo bandeiras, desfiles e apresentações. Também temos a Feira do Livro e o Congresso de Educação. E nesta semana estamos comemorando aqui pela telinha da TV Educativa. Por isso, nesta semana, vamos falar muito sobre estes assuntos. Veremos lugares, histórias e muitos símbolos importantes, como este aqui. Precisamos conhecer bem a nossa cidade para fazer dela um lugar cada vez melhor. Pombos adejantes ali, da cascavel nas chapadas, em colinas do Pitangui, poisam asas doiradas, em colinas do Pitangui, poisam asas doiradas. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes campinas e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes campinas e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. De grandeza viva a fonte, a princesa decantada, butila no horizonte, por ondas verdes beijada, butila no horizonte, por ondas verdes beijada. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes campinas e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes campinas e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. Muito legal, gente! Parabéns para Ponta Grossa e para todos nós que moramos nessa cidade incrível! Obrigada a vocês que continuam fazendo os trabalhos dos CMEs e das escolas com muito capricho e participando do nosso programa. Este é o seu jeito de melhorar a nossa cidade. E mais uma vez, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam aí tendo uma ótima quarta-feira. Vamos começar a nossa aula de hoje? Pelos objetivos, né? Vamos ver os objetivos da nossa aula. O que a gente espera fazer na aula de hoje? Compreender que é possível falar sobre o lugar onde vivemos através de textos literários.
conhecer o conceito e entender as diferenças entre poema e poesia, conhecer os elementos do gênero textual poema. Além disso, a gente vai brincar com rimas e vai realizar leitura de alguns poemas. Para a aula de hoje, a gente vai precisar dos materiais comuns, aqueles que vocês sempre usam na escola, né? Que é o caderno, a borracha, os lápis. Acredito que vocês já estejam separado aí na mesinha de vocês. E, antes de começar a aula, nós vamos preencher aquelas informações no caderno que são muito importantes. A primeira delas é a data de hoje. Hoje é dia 16 do 9 que é setembro de 2020. Ontem, no dia 15, foi o aniversário da cidade, né? Além disso, vocês vão escrever o nome completo, não esquecendo da letra maiúscula. E também o título, Aula de Língua Portuguesa. Caso não dê tempo de fazer isso agora, depois vocês retomam e preenchem depois que acabar a aula, tá? Bom, na aula passada a gente falou sobre várias coisas, mas a principal delas é sobre o lugar onde vivemos. E o lugar onde vivemos é Ponta Grossa, que, como eu já falei, está comemorando aí os seus 197 anos de idade, né? E também, eu já disse para vocês que a gente vive em vários lugares ao mesmo tempo que não são só Ponta Grossa, né? A gente vive na Terra, no continente americano, no nosso país, que é o Brasil, no nosso estado, que é o Paraná, e por fim, na nossa cidade, que é Ponta Grossa. Bom, mas por que será que a gente está estudando a nossa cidade? Por que será que a gente está falando sobre a história dela, sobre o aniversário, sobre como ela surgiu? Por que é importante falar sobre o lugar onde a gente vive, né? Porque é o lugar onde a gente está, o lugar onde a gente vai crescer, a gente vai viver, vai procurar, vai buscar um emprego, vai estudar, né? Estuda. Então, é muito importante que a gente valorize o lugar onde a gente vive. Por quê? Porque ele é o nosso ambiente de proteção, é onde a gente se reconhece, é o lugar do qual a gente faz parte. E falar sobre o lugar onde a gente vive é muito bacana. E a gente pode fazer isso e descrever o lugar onde a gente vive de diversas formas, e a escrita é uma delas. Na aula passada o professor mostrou para vocês uma pintura que descrevia Ponta Grossa lá no comecinho de sua história, lembra a pintura do Debré? Também mostrei algumas fotos da cidade, mas não é só através de fotografia ou de pinturas que a gente consegue falar sobre a nossa cidade. Pelo contrário, através da escrita, da nossa língua, da língua portuguesa, a gente também consegue deixar muitas coisas registradas. E esse registro escrito, ele vai compor a história da cidade. Então, por isso que é muito importante. Vamos observar o que algumas crianças já escreveram sobre Ponta Grossa? Então, os poemas que o professor trouxe aqui foram poemas escritos por crianças aqui de Ponta Grossa que descrevem alguns lugares da cidade. Vamos começar. O primeiro poema se chama Na Trave. Vamos ler? Ser de ponta não é fácil. Até me admiro. O falar é diferente, com gosto de fantasia. A vida da minha gente é sucesso trabalhar, pois aqui o que importa é o dinheiro para gastar. Diversão aqui é campo, e os campos são gerais. Corre bola lá na lama, na poeira corre mais. Na minha vila o operário vibra e grita de alegria. Lá tem jogo sem vitória, claro que nem todo dia. A poesia traz um ritmo, esse que me encanta. Tenho sonhos, jogo e brinco no horizonte que aponta. Então, já está bem fácil da gente conseguir identificar sobre qual lugar da cidade esse poema fala. Pensa aí, qual região da cidade, qual local é retratado através desse poema? Pensaram? Escreve aí no caderninho. Lembrando que como a gente está falando sobre um local, né, um nome, esse nome precisa ter letra maiúscula, porque é um substantivo próprio. Pensaram? Fácil, né? O lugar que foi descrito por essa criança é Oficinas, porque aqui está falando sobre a Vila do Operário, onde fica o estádio do Operário. Legal, não é mesmo? Vamos para o próximo? O Sol e as Varanas Orvalhadas é o título desse poema. Vamos lá. No meio do quintal, o galo canta na madrugada. O vento frio faz a curva nas tábuas furadas. Na beira da casa, vejo varanas orvalhadas. Brigam borboletas pela refrescante morada. Nossa joia é o sol, sem polimento algum, límpida e clara é a nascente do nosso lugar comum. O leite morno está na mesa, o sorriso da mãe é uma certeza. Pão, açúcar e banha, nossa sobremesa. Sítio Ribeirão, nossa doce riqueza.
Nossa joia é o sol, sem polimento algum. Límpida e clara é a nascente do nosso lugar comum. Então, aqui nesse poema, a gente não precisaria nem ler. Claro que a gente leu porque é um poema muito bonito, mas só pelo título a gente já consegue imaginar a qual região ela faça referência, né? Então, qual local aqui, sobre qual local essa criança escreveu? Pensa aí. Varanas, Varanas. Se a gente acrescentar uma letrinha, uma vogalzinha ali antes de Varanas, o que surge? O Varanas. Então, olha que legal essa criança aqui contando a experiência dela no bairro onde ela vive, com a família dela, né? Muito bacana. Vamos pro próximo? Esse aqui fala não sobre uma vila, mas fala sobre um lugar, né? A Mansão Vila Hilda. Uma casa cheia de mistérios e de coisas bem antigas, que guardam dentro dela recordações da Dona Hilda. Na mansão da Dona Hilda, muitas coisas dentro tem, suas paredes coloridas e lindos desenhos também. Imagino Dona Hilda bem feliz com sua família, vendo as luzes a brilhar e sua vitrola a tocar. Enquanto na varanda com as amigas, no chá da tarde se distraía, Alberto, seu marido, abria a cervejaria. Como é linda essa mansão, com suas relíquias e alegrias, que Dona Hilda deixou lá, para que eu e tantas pessoas pudessem contemplar. Então, qual local é retratado? A mansão Vila Hilda. Então, ao contrário das outras duas crianças, essa criança aqui decidiu falar sobre um prédio histórico que é a mansão Vila Hilda. Próximo poema que está um pouquinho cortado ali, mas o nome dele é Um Pedacinho do Lugar Onde Vivo. Vivo na região da Santa Maria, um lugar que não tem muita alegria. Tem drogas, tem presídio, tem suicídio, mas também tem coisas que gosto. Mercadinho Nova Esperança, tem também a escola e muita criança. Gosto de andar por aqui, esqueço de coisas que me aborrecem e me entristecem. No centro da cidade, um passeio bem legal. Quando chego no terminal, vou para a catedral. Casa da Memória, um lugar com muita história. Em Olarias, vejo a chaminé, ela é tão grande que parece um pé. Um pé? Nada a ver, era para a rima não se perder. Minha cidade, que felicidade, princesa dos campos, um lugar sem igual. Então aqui, esse poema já é um pouco diferente dos demais, porque ele não fala também sobre uma região só. Começa falando sobre Santa Maria, depois aqui fala sobre o centro da cidade, né? Do passeio ali pelo terminal e depois para a catedral, vai em Olarias e depois termina falando sobre a cidade como um todo, que é uma felicidade morar nela, porque ela é a princesa dos campos. Bom, a gente viu 4 textos, né? E esses textos, se a gente olhar só pela estética deles, a gente vai perceber que eles têm algo em comum. E o que será que esses textos aí têm em comum? Pensa aí. Texto número 1, que é na trave. O 2, que é o sol das varanas, o sol e as varanas orvalhadas. O 3, que é a mansão Vila Hilda. E o 4, que é um pedacinho do lugar onde vivo. Já lembraram, né? Então a resposta é: os 4 textos falam sobre lugares de Ponta Grossa. Então, os 4 textos têm isso em comum. E, além disso, os 4 textos são do mesmo gênero. E esse gênero textual é o gênero poema. Mas o que será que é um poema? Vocês já devem ter estudado na escola, mas a gente vai relembrar aqui mais uma vez, porque o gênero textual poema, ele tem uma especificidade que ele não é um texto tão simples de ser escrito, né? Porque precisa ter uma poética, precisa ter sentimento, precisa ter algo bonito no texto. Vamos lá. Então, a primeira coisa é a gente diferenciar poema de poesia, porque às vezes a pessoa fala assim: ah, escreva uma poesia. Mas dá para escrever poesia? Será que poesia é um gênero de texto? Não, poesia não é um gênero de texto. O gênero de texto é o poema. E o poema é um texto marcado por recursos sonoros e rítmicos. Geralmente o poema permite outras leituras além da leitura linear. O que significa isso? O texto, o poema, ele não é aquele texto que começa no comecinho da linha, vai até o final e depois vai indo até o final, que vai até o final até encontrar um pontinho final. Não, o poema ele é um textinho um pouco mais curto, então você lê um pedacinho, depois outro pedacinho, e inclusive
os poemas eles podem ser construídos em forma de desenhos também, né? Com as palavras, obviamente, mas em formas de desenho. Por isso que ele não tem uma leitura somente linear. E o que é a poesia? A poesia pode estar presente nos poemas. Então vejam, pode estar presente. Quer dizer que nem sempre quando uma pessoa produz um poema, ela vai produzir uma poesia. Ela está, pode estar nos poemas, assim como em outras obras de arte, que como poema convidam o leitor, o espectador ou o ouvinte a retornar à obra mais de uma vez. Então por que será que tem 3 expressões aqui? Leitor, espectador e ouvinte. Porque na afirmação anterior a gente viu que a poesia ela não está ligada somente ao poema, ao texto escrito. A poesia pode estar numa música, num filme, num livro como um todo. Então a poesia é aquele toque poético, é a arte, é tocar as emoções das pessoas através das escritas. Por isso que a gente tem aqui o leitor, que é a pessoa que lê, o espectador, que é aquela pessoa que assiste algo, e o ouvinte, que pode estar escutando uma música, por exemplo, que tem uma poesia muito bonita, desvendando as pistas que ela apresenta para a interpretação de seus sentidos. Bom, o gênero textual poema tem algumas características, Ele é um texto escrito em versos que pode formar estrofes. A intenção é fazer arte com palavras, emocionar, sensibilizar, estimular a imaginação e entreter as pessoas. A linguagem e a construção do texto pode ter versos e estrofes, rimas, ritmo, sonoridade com as palavras, jogos de palavras. E os leitores que buscam o poema, são pessoas que gostam de arte com palavras, de textos que emocionam, sensibilizam e que tenham poesia na linguagem verbal. E os elementos principais do poema são os versos, as estrofes e as rimas. Mas alguns poemas podem não ter estrofes e nem rimas. Isso vai depender de cada escritor, da pessoa que vai escrever, do poeta. Bom, eu pedi, para que as escolas enviassem essa atividade aí para vocês, para a gente fazer juntos aqui durante a aula. Então, separem a atividade aí, pega lá caso vocês não tenham pego, eu vou dar um tempinho. Enquanto isso, eu vou lendo para vocês o que a gente vai fazer. Gênero textual poema. Poema é um texto com rimas, versos e estrofes. Na atividade, ela pedia para a gente contar quantos versos tem o poema, que está aqui abaixo, no total, quantas estrofes tem no poema, no total, e para pintar todas as rimas que se formam no poema. Vamos dar uma olhadinha? O poema se chama Duas Dúzias de Coisinhas à Toa que Deixam a Gente Feliz, do Otávio Roth. Vamos lá. Passarinho na janela, pijama de flanela, brigadeiro na panela. Gato andando no telhado, cheirinho de mato molhado, disco antigo sem chiado. Pão quentinho de manhã, drops de hortelã, grito do Tarzan. Tirar a sorte no osso, jogar pedrinha no poço, um cachecol no pescoço. Papagaio que conversa, pisar em tapete persa, eu te amo e vice-versa. Vagalume aceso na mão, dias quentes de verão, descer pelo corrimão. Almoço de domingo, revoada de flamingo, herói que fuma cachimbo. Anãozinho de jardim, lacinho de cetim, terminar o livro assim. Então aqui a gente está vendo várias coisas que deixam as pessoas felizes, como foi descrito ali no título pelo Otávio Roth. Vamos fazer a nossa primeira atividade, que está pedindo ali na tarefinha, que é contar quantos versos tem o poema ao todo. Bom, mas o que é um verso? Verso é muito simples de se entender. Verso é cada linha do poema. Então, cada uma dessas linhas aqui é um versinho, certo? E o conjunto de versos forma as estrofes. Então, olha aqui, por exemplo, esses 3 versinhos aqui que estão separados dessa estrofe que está antes para a estrofe que está depois, formam aqui, no caso, conjunto, uma única estrofe. A tarefa de vocês, então, era contar quantos versos tinham ao total e depois quantas estrofes. Mas, como tem vários versinhos, a gente pode fazer um outro esqueminha, Vamos começar pelas estrofes. Então, a gente sabe que a estrofe é o conjunto de versos. Então, ali a gente tem 1, no gato andando no telhado, 2,
Pão quentinho de manhã, 3. Tirar a sorte no osso, 4. Papagaio que conversa, 5. Vagalume aceso na mão, 6. Almoço de domingo, 7. Anãozinho de jardim, 8. Então a gente tem 8 estrofes. Mas eu preciso contar todos os versos sabendo que cada linha é um verso? Claro que não. É só a gente fazer uma conta básica. Se eu tenho 8 estrofes, né, e em cada estrofe eu tenho 3 versinhos, é só a gente fazer aí essa multiplicação. 8 vezes 3 é igual a 24. Então nós temos aqui 24 versinhos. Vamos conferir? Então olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 versos. Além disso, a atividade também pedia para a gente pintar, né, as rimas. E as rimas, elas são bem fáceis de ser identificadas porque são elas que dão a sonoridade para os poemas, né, que tornam o poema quase que cantado, traz um som especial. Então olha ali o primeiro. Passarinho na janela, pijama de flanela, brigadeiro de panela. Tá bem simples de encontrar as rimas aqui, né? Janela, flanela, panela. Aqui na segunda estrofe, telhado, molhado, chiado. Na terceira estrofe, manhã, hortelã, Tarzan. Na quarta estrofe, osso, poço, pescoço. Na quinta estrofe, conversa, persa, vice-versa. Na sexta estrofe, mão, verão, corrimão. Na sétima estrofe, domingo, flamingo, cachimbo. E na última estrofe, a oitava, jardim, cetim, assim. Então, só por observar aqui essas palavras que estão grifadas, que estão coloridas, a gente já consegue entender o porquê que elas são rimas. Então, olha aqui, janela, flanela, panela. As 3 palavras terminam com nela. E isso traz a sonoridade. Se a gente fosse fazer a leitura de todas novamente, a gente veria que todas as terminações são as mesmas. Isso que dá a rima para o texto. Vamos observar essa estrofe aqui desse poema que a gente acabou de ler? Pão quentinho de manhã, drops de hortelã, grito do Tarzan. Ao final de cada um dos versos, o autor utilizou qual outro elemento comum nos poemas? Como que é o nome desse macete aqui que a gente faz nos poemas para dar sonoridade mesmo? São as rimas. Isso mesmo. E o que é uma rima? A rima é um recurso estilístico muito utilizado nos textos poéticos, sobretudo na poesia, a qual proporciona sonoridade, ritmo e musicalidade. Ela ocorre nos versos, ou seja, nas linhas dos poemas, e designa a repetição de sons idênticos ou semelhantes no final dos vocábulos ou das sílabas. Então, as rimas são formadas pela repetição de sons idênticos, que pode estar no final, né, do versinho ou não. Isso vai depender do poeta. Bom, vamos jogar com rima então? Esse é o jogo mais fácil, é o mais simples, para a gente poder aí entender como é que a gente constrói rimas. Então aqui a gente tem a brincadeira, o jogo número 1, que é o jogo do não confunda. Então temos 2 figuras aqui, o pato e o sapo. Não confunda pato com sapo. Qual que é a coincidência entre essas 2 palavras? As 2 terminam com a letra O, né? Pato, sapo. Embora aqui não seja o T, a rima é construída porque o som ele é muito parecido, é quase que idêntico. No exercício de baixo, pensa aí. Qual que é a primeira figura? Não é a aranha, tá? É a teia. Não confunda teia com meia. Olha aqui a terminação dessas palavras. Teia termina com eia, meia termina com eia. Os sons idênticos fazem a rima. Mais 3 aqui. Não confunda mola com cola. Mola termina com ola. Cola termina com ola. Sons idênticos, mais uma vez. Próximo. Não confunda lupa com luva, né? Então, lupa termina com upa
e luva termina com uva, né? Embora aqui seja V e ali seja P, os sons também são muito parecidos, por isso que formam as rimas. E o próximo, a última aqui do joguinho do não confunda é: não confunda asa com casa. Então, aqui, o asa, aqui, a palavra asa inteira, se a gente colocar só um C na frente, se torna casa. Por isso que a rima é construída, porque os sons são idênticos. Vamos para o próximo jogo, então? Esse próximo jogo se chama Elemento Estranho. Deixa eu pegar a caneta aqui. Vamos lá. Então, aqui o professor trouxe algumas fichas com 4 rimas. A gente vai tentar entender, né, buscar qual dessas palavras é o elemento estranho, qual que é o intruso. Para dificultar um pouquinho, eu não vou fazer como no exercício anterior. Eu não vou ler para vocês as palavras. Vocês vão ter que olhar elas e ler aí em voz alta para tentar encontrar a palavra que é a intrusa, né, o elemento estranho. Vou dar um tempinho para vocês. Conseguiram pensar? Leram em voz alta? Vamos lá. Então, a primeira palavra é grega. A segunda palavra é igreja. A terceira palavra é galega. E a última palavra é chega. Qual que é o elemento estranho aqui desse joguinho? Grega, igreja, galega ou chega? Essa tá um pouquinho difícil, né? Mas aqui o elemento estranho é a palavra igreja. Vamos contornar aqui a palavra igreja. É fácil da gente notar que é a palavra igreja porque é a única palavrinha que termina com o J, né? Ó, grega, galega, chegar, igreja. O som não é idêntico, o som é diferente. Vamos aqui para a próxima? Vamos lá, leia umas 4 palavras em voz alta aí para tentar identificar qual que é o elemento estranho das rimas aí. Essa não está tão difícil quanto a anterior. O professor vai ler então em voz alta para vocês. Primeira palavra, repasso. Segunda palavra, abraço. Terceira palavra, ricaço. E a quarta palavra, abalo. Qual será que é a palavra intrusa? Quem colocou que é a número 4, abalo, está certo, acertou a atividade. Porque é a única palavra que não termina com o mesmo som, né? Então, olha aqui. Repasso, ricaço, abraço. Todas terminam com o som do so. Embora aqui o abraço e o ricaço estejam com C cedilha, mas o som é o mesmo som do S. Vamos para o próximo? Olha aí, tenta encontrar qual é o elemento estranho aí nessas rimas. Deu tempo de ler em voz alta? Vamos lá. Primeira palavra, diante, mirante, abane, volante. Essa aqui também está fácil. Acho que só pela minha leitura vocês provavelmente conseguiram já descobrir, né? Então, olha bem. Diante, mirante, abane, volante. É a palavra número 3. Abane. O som não é idêntico das demais, certo? Vamos para o próximo joguinho, então? É a sequência das rimas. Então, aqui eu trouxe um quadro, certo? Que tem 3 colunas. E essas colunas aqui, elas seguem uma determinada ordem, que são a ordem das palavras dissílabas, que são as palavras que têm 2 sílabas, as palavras trissílabas, que são as palavras que têm 3 sílabas, e as polissílabas, que são as palavras que têm 4 sílabas ou mais. Então, a gente vai ver, de acordo com essa sequência aqui, onde a gente vai encaixar as palavras. Vamos ver aqui, ó. Carapaça, passa, dona, abraça, desanime,
maratona, regime, corona e, por último, time. Então, como a gente vai classificar elas em dissílaba, trissílaba e polissílaba, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar essas palavras de acordo com essa ordem, para depois ver as rimas. Então, dissílaba, 2 sílabas. Então, aqui com 2 sílabas eu tenho a palavra time, eu tenho a palavra dona e eu também tenho a palavra passa. Trissílabas, com 3 sílabas. Então, aqui eu já tenho regime, desanime, não é? O professor quase errou, acho que é melhor voltar, né? Trissílabas agora. Regime, corona e abraça. Então, olha bem. Regime, corona, abraça. 3 sílabas. Trissílabas. Então, a gente já sabe que essas palavras vão vir para essa coluna. E por último, né? Só para confirmar aqui, o professor vai fazer a leitura. Carapaça, 4 sílabas. Desanime, 4 sílabas. E maratona, 4 sílabas. Então, é uma polissílaba, porque polissílabas são aquelas palavras que têm 4 sílabas ou mais. Agora, a gente vai separar cada linha de acordo com as rimas. Vamos começar aqui pela palavra time, que é uma dissílaba. Vou colocar aqui em cima, time, certo? O que será da coluna aqui das palavras trissílabas que rima com time? Ó, já estava aqui quase na ordem, né? Regime. E polissílaba? Carapaça, desanime ou maratona? Qual que termina com o mesmo som? É desanime. Isso mesmo. Vamos para a próxima aqui? Dona. Dona é uma dissílaba. Qual palavra aqui no campo das trissílabas que tem a mesma terminação? Corona ou abraça? Dona, corona. Então é corona. Aqui está a rima, a palavra que rima com dona. E aqui na trissílaba, na polissílaba, desculpe, carapaça ou maratona? Maratona, né? Termina com o mesmo som. E aqui, por último, já está organizado, né? Passa, abraça e carapaça. Então, a gente aqui conseguiu encontrar quais são as rimas e, além de tudo, separar entre dissílaba, trissílaba e polissílaba. Antes da tarefa de casa, crianças, o professor quer pedir para vocês, para a gente encontrar aqui nesse texto as rimas. Esse texto aqui, ele fala sobre o momento que a gente está vivendo, que é o momento da pandemia, né? O título é Entre Incertezas e Esperanças. Então vamos ler primeiro o poema todo corrido. Diante da pandemia, vivemos um novo. Será que o gato ainda mia e a galinha bota ovo? Que tremenda confusão, um abalo em nossa história. Não vale aperto de mão, abraço ficou na memória. Comida chega de moto, aulas só da poltrona. Cadê o controle remoto? Vou desligar esse corona. Mas logo tudo passa e as coisas ganham um novo design. Por enquanto a gente se abraça, desse jeitinho, via online. Esse poema aqui é de um poeta curitibano que se chama Álvaro Posselt. Então vamos ver como que ele organizou as rimas nesse poema aqui? Vamos olhar aqui no primeiro versinho aqui, ó. Diante da pandemia, vivemos um novo. Será que o gato ainda mia e a galinha bota ovo? Então olha aqui, diante da pandemia. Olhando aqui, a gente consegue encontrar outra palavrinha que termine com o mesmo som? Pandemia, né? Então o professor vai circular aqui. A caneta está falhando. E mia. Aqui estão as rimas da primeira estrofe. Vamos ver a segunda. Que tremenda confusão, um abalo em nossa história. Não vale aperto de mão, abraço ficou na memória. Aqui a gente tem mais de uma rima, né? Mas vamos se concentrar nas rimas que estão no verso, aqui no primeiro verso da estrofe e no terceiro. Então aqui a gente tem confusão, que termina com ão, e depois não vale aperto de mão. Ó,
Mão, ão. Confusão, mão. Quarta estrofe. Comida chega de moto. Ou melhor, terceira estrofe. O professor já está doidinho aqui. Comida chega de moto, aula só da poltrona. Cadê o controle remoto? Vou desligar esse corona. Vamos olhar a palavra moto? Que ó, tem um padrão. Todas têm uma rima no primeiro versinho da estrofe, né? Então, ó, moto. E olha o padrão aqui, ó. Aqui tem no terceiro verso e aqui tem no terceiro verso. Vamos olhar o terceiro verso aqui, ó. Remoto. Então, ó, moto. Comida chega de moto. Cadê o controle remoto? E vamos aqui para a última estrofe. Mas logo tudo passa e as coisas ganham um novo design. Por enquanto a gente abraça, desse jeitinho via online. Vamos pelo padrão. No primeiro versinho, palavra passa, terminação assa. E aqui no terceiro, por enquanto a gente se abraça. Então, aqui está a rima. Então, o autor, ele fez esse joguinho aqui, em um versinho ele coloca a rima, ele pula e coloca no próximo. Então, essa é uma construção que depende de cada poeta, de cada pessoa que vai escrever o poema. Bom, crianças, então vamos para a tarefa de casa? A tarefa de casa vai ser a seguinte: vocês vão tentar criar rimas a partir dessas palavras aqui que o professor já deixou prontas, né? Então, vamos ver a primeira. Memória, história. Segunda, Roberto, coberto. Terceira, formigar, desligar. E a quarta, jeitinho e vizinho. Vocês vão ter que tentar encontrar pelo menos mais 2 rimas para cada uma dessas palavras, conforme a atividade que vocês receberam aí em casa, certo? Bem facinho, né? Vamos voltar aqui para os nossos objetivos? Então, será que a gente alcançou os objetivos da nossa aula? A gente compreendeu que é possível falar sobre o lugar de onde a gente vive através de textos literários? Sim, né? A gente leu aqueles textos que as crianças fizeram sobre aqui Ponta Grossa. A gente conheceu o conceito e entendeu as diferenças entre poema e poesia? Sim, a gente viu que a poesia, ela pode ou não estar nos poemas, mas ele também pode estar em outros tipos de arte. A gente conheceu os elementos do gênero textual poema? Sim, a gente viu que o gênero textual poema tem versos, estrofes e rimas, comumente, né? A gente brincou com os jogos de rimas e a gente fez a leitura de poemas. Então, todos os objetivos da nossa aula foram cumpridos, certo? Eu espero, então, vocês na nossa próxima aula, a aula de sexta-feira, a última aula da semana. Um abraço e um beijo. Vem aí, matemática. Olá, alunos do 4º e 5º ano. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática com a professora Rita da Escola José Bonifácio? Vamos lá para o objetivo da nossa aula? Resolver problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação. Bem, essa semana vocês sabem que é uma semana especial para a nossa cidade, porque é aniversário dela. E por isso a professora trouxe aqui um enigma para que a gente possa descobrir juntos qual é a idade da nossa escola. Vamos decifrar juntos? Então, essa semana comemoramos o aniversário da nossa cidade. Decifre o enigma para descobrir a idade da cidade onde moramos. Então, vamos lá para as dicas para a resolução desse enigma. Então, primeira dica. A idade possui 3 algarismos: centena, dezena e unidade. Para isso, a professora trouxe aqui para vocês esse material que você já deve ter visto lá na sua escola. É o ábaco. Nele nós podemos estar representando tudo isso. E também aqui está o material dourado que todo mundo conhece. Então, nós vamos fazer essa representação das 2 maneiras. Então, se são 3 algarismos, nós vamos usar a casa da unidade, da dezena e da centena. Vamos para a próxima dica. Na centena, o número será o que vem logo após o algarismo 0 no sistema de numeração decimal. Bem, depois do 0, o sucessor do 0, quem vem na sequência? Isso mesmo, o número 1. Então, por isso, a professora vai colocar aqui no ábaco, na casa da centena, está aqui, marcando uma centena. Na seguinte dica, nós temos
que na dezena teremos a quantidade que simboliza o antecessor da quantidade que representa uma dezena. Bem, então aí nós temos várias informações que eu tenho certeza que vocês já sabem. Uma dezena. Qual é o algarismo que representa uma dezena? Isso, quarto e quinto ano, todo mundo já sabe aí, é 10. E qual é o número que vem antes, o antecessor do 10? Isso mesmo, é o 9. Então, nós vamos colocar 9 utilizando a posição da dezena. Então, vamos lá contar com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós já temos uma centena e 9 dezenas. Vamos para a próxima dica? E na unidade, a quantidade é o número primo e no sistema de numeração decimal está localizado logo após a quantidade que representa meia dúzia. Bem, então agora, para o quinto ano aparece aí uma informação que vocês já conhecem, o número primo. O que será que é o número primo? Vamos pensar? Ah, eu sei que vocês já ouviram falar dele. É aquele número especial que tem apenas 2 divisores. As únicas divisões que são exatas são a divisão por 1 e por ele mesmo. Por isso que ele é chamado de número primo. E vamos ver então quantas contas, quantas marquinhas dessas aqui nós vamos ter que fazer na unidade. Então é o número primo. Qual é a outra informação que tem aí? Que além de ser o número primo, ele está localizado após a quantidade que representa meia dúzia. E agora meia dúzia eu acredito que vocês também já sabem. Meia dúzia é? Isso, é 6, a metade da dúzia. E o número que vem logo após ele é o 7, é o sucessor desse número. Então vamos contar com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós, decifrando o enigma, descobrimos. Vamos agora colocar a quantidade. Eu tenho 1 na centena, vou colocar o número 1 aqui. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na dezena. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na unidade. Então, aqui está o nosso enigma. Então, a cidade de Ponta Grossa completou 197 anos. Vamos representar isso também utilizando o material dourado, que é o que a gente utiliza bastante lá na nossa escola. Então, nós temos na formação desse número uma centena, está aqui, 9 dezenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mais 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, está aqui a representação. Então, vocês viram que nesse enigma nós pudemos relembrar vários conceitos que nós já aprendemos, como o número primo, com o antecessor, o sucessor, o número que representa a dezena, o número que representa uma dúzia, meia dúzia, e ainda na formação desse número nós temos aqui que cada algarismo, dependendo da posição em que ele ocupa na formação do número, ele tem um valor, que é o valor posicional deste número. Então, deciframos. Então, achamos a idade da nossa cidade. Vocês sabem que todo aniversário tem um enfeite, tem uma arrumação para o aniversário. Na cidade também não é diferente. Vamos notar o que um shopping da cidade fez em comemoração a esse aniversário. Para comemorar o aniversário de Ponta Grossa, um dos shoppings da cidade resolveu enfeitá-lo com a bandeira da cidade. Sabendo que no shopping há várias lojas, calcule a quantidade de bandeiras aproximadas para enfeitar o shopping. Então agora,
nós já sabemos a idade, vamos lá, o que o shopping vai fazer? Então, nós temos a localização, o shopping é dividido em vários setores. Então, nós vamos ver o primeiro setor que eles vão enfeitar com bandeiras. O estacionamento 1. O que vai acontecer? Quantas bandeiras eles vão usar no estacionamento 1? O dobro da idade da cidade. Então, aqui nós temos representado, eu vou separar só um pouquinho, deixar aqui do lado este, porque nós vamos agora trabalhar com o material dourado. Então, nós temos aqui a representação uma vez a quantidade ou a idade da cidade representada uma vez. Aí aparece a palavra dobro. Então, eu vou dobrar essa quantidade, vou fazer 2 vezes essa quantidade. Então, aonde tem uma centena, eu vou pôr mais uma centena. Fiquei com 2, fiquei com o dobro. Aonde eu tenho 9 dezenas, eu vou pôr mais 9 dezenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui estão as 9 dezenas. Mais 9. Aonde eu tinha 7 unidades, eu vou pôr mais 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui está o dobro, 2 vezes. Uma vez aqui que a professora já tinha representado, mais uma vez, 2 vezes. Agora, vamos ver quanto que dá essa quantidade. Lembrando que a maior quantidade, com o maior algarismo que pode ocupar uma posição é 9. Lembra que nós temos as ordens seguintes. Então, vamos juntar as unidades. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Eu não posso ficar com essas 14 unidades dessa maneira. O que eu vou fazer? Eu vou trocar. Eu vou pegar uma dezena que equivale a, que é igual a 10 unidades. Vamos colocar aqui para vocês visualizarem isso, que a professora está fazendo uma troca. Vamos trocar então. Então, aqui, olha só, dá para vocês perceberem que corresponde à mesma quantidade, é igual. Então, eu vou fazer essa troca, eu vou ficar com uma dezena e aqui como uma unidade eu vou tirar essas unidades, tirei, mas ainda permaneceu com 4 unidades. E essa eu vou juntar com as outras, vamos contar agora quantas dezenas nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, o dobro das dezenas deu 18. Mesma coisa, vamos contar junto com a professora. Eu só posso ficar com 9. Então, uma juntando com aquela que eu já tinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos pôr as 10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma troca. Essas que tá aqui a 10, podem olharem na casa de vocês, que é igual, que corresponde à quantidade da centena. 10 dezenas é a mesma coisa que uma centena. Então, eu vou trocar, tirar essa e pôr a centena junto com a centena. E permanece só com esses. Então, agora temos aqui e as 3 centenas. Então, aqui está o dobro. Vamos ver quanto que deu o dobro de 197. 3 centenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dezenas e 4 unidades. Vamos registrar isso? Então, 3 centenas, tá aqui o 3 na casa da centena. Daí nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dezenas e mais 4 unidades. Então, o dobro desse número é o número 394. Vamos olhar aí na nossa tabela se a gente acertou esse cálculo? Aí está. Então, no estacionamento 1 vai ter 394 bandeiras. Vamos para outro lugar, outra localização no shopping. No estacionamento 2 vai ser o triplo do estacionamento 1. Outra palavra aí aparece que nos relata e nos faz lembrar uma operação matemática, a palavra triplo. O que quer dizer a palavra triplo?
Vamos lá, que eu sei que todo mundo já sabe. Isso mesmo, é 3 vezes essa quantidade. Como nós já representamos como material dourado e como vocês já estão no 4º e no 5º ano, nós vamos fazer aquela operação convencional, aquilo que a gente faz lá na escola, aquela conta mais simples no nosso caderno, para a gente verificar o resultado. Então, nós temos o 394, que era o dobro, que agora a professora vai fazer o triplo. Então, 3 vezes esta quantidade. Então, aqui está. 3 vezes, nós vamos começar multiplicando a unidade. 3 vezes 4 unidades. Então, agora nós vamos fazer só da unidade para verificar o que acontece, lembrar o que acontece na multiplicação. Então, eu tenho 1 vez 4 unidades, mais 1 vez 4 unidades e mais 1 vez 4 unidades. Então, eu tenho 4, 8, 12. Lembra que a professora já falou para vocês que nós não podemos ficar com mais do que 10? Então, nós vamos fazer uma troca. Então, eu vou pegar 4, com mais 4, 8 e 2, 10, aonde eu vou fazer uma troca pela dezena. Por isso é que quando a gente registra no nosso caderno essas operações, a gente deixa o 2 na posição das unidades e a dezena eu vou juntar com a dezena. Viu também como é importante a gente saber as tabuadas? Sabendo a tabuada, a gente faz a operação com muito mais facilidade. Agora eu vou ter que multiplicar a dezena. 3 vezes o 9. Vamos lá? Quero a resposta de vocês aí. 3 vezes 9? Isso, muito bem, 27. Mas eu tenho mais uma dezena que eu fiz a troca. Então, 27 com mais 1 vai dar 28. E 3 vezes 3 centenas, eu vou ter 9 centenas. Com mais 2, 11. Então, este número, nesse estacionamento, vai ter 1.182 bandeiras. Vamos verificar? Isso, então, lá, 1.182 bandeiras no estacionamento 2. Vamos agora para o andar térreo. Olha o que diz lá no andar térreo. O andar térreo, ele vai ter 1 dúzia de vezes a quantidade do estacionamento 2. Então, vocês viram que nessas dicas apareceu a palavra dobro, triplo, agora aparece a palavra vezes. 1 dúzia de vezes a quantidade do estacionamento 2. Então, no estacionamento 2 são 1.182. Então, está aqui. Então, tinha 1.182 bandeiras, agora é 1 dúzia de vezes. Bem, nós podemos usar diferentes estratégias de cálculos. E as estratégias que a gente utiliza, todas elas são boas. Então, você pode pensar de maneira diferenciada para fazer essa operação. Em vez de só aquela conta, né? Só aquela operação usual, algoritmo usual que nós usamos na escola. Então, nós podemos fazer, vamos ver, a professora vai fazer diferente essa operação. Então, eu vou fazer pelo valor posicional dele. Então, 1.182 é formado por 1.000 mais 100 mais 80 e mais 2. Então, aqui está a formação do número 1.182. 1.182. O que a professora vai fazer nesta multiplicação? Que diz 12 vezes, 1 dúzia de vezes essa quantidade. Então, eu vou fazer pelo 12. O que é formado o 12? O 12 é formado por 10 dezenas e 2 unidades. Então, vamos ver como é que fica de maneira diferente essa multiplicação. Então, eu vou primeiro multiplicar esses valores aqui. Vocês já sabem, já viram que quando a gente multiplica o número por 10,
esse número não se altera, eu só acrescento um zero na colocação do número, então fica bem fácil multiplicar por 10. Quando eu multiplico 1000 por 10, eu vou colocar mais um zero aqui, que vai ficar 10.000. Quando eu multiplico 10 por 100, eu vou acrescentar mais um zero, que vai ficar 1000. Quando eu multiplico o 10 por 80, eu vou acrescentar mais um zero, que vai ficar 800. E quando eu multiplico 10 por 2, eu vou acrescentar o zero, que vai ficar 20. Então, nesta linha, eu tenho toda a multiplicação de 10 pelos valores relativos ou valores posicionais do número dos algarismos que formam o número 1182. Agora vamos para a multiplicação do 2. 2 vezes 1000 vai dar 2000. 2 vezes 100 vai dar 200. Esse é bem fácil, por 2 todo mundo já sabe no quarto e quinto ano, né? 2 vezes 80 vai dar 160. E 2 vezes 2 vai dar 4. Tá? Fiz toda a multiplicação por esses valores. Mas e agora, professora? Como é que eu vou resolver isso? Cadê o resultado? Bem, agora o resultado vai ser da adição de todos esses valores. Se eu adicionar todos esses valores, eu vou ter o resultado desta minha multiplicação. Então, eu vou pegar o 10.000, vou acrescentar com, vou acrescentar aqui com o 1000, mais o 800, mais o 20. Ainda eu tenho, na multiplicação por 2, mais 2.000, mais o 200. Olha, como não coube aqui, vou pôr o mais aqui e vou continuar com o sinalzinho de mais aqui também. Mais 160 com mais 4. Então, aqui está. Na adição de todos esses valores, nós temos o resultado dessa multiplicação. Agora, nós podemos juntar, adicionar da maneira que você achar mais fácil. Então, por isso que as nossas estratégias de raciocínio são importantes, que cada um pensa de uma maneira diferente. Então, dá para ficar mais fácil juntar o 1000 com o 2000, podemos juntar o 800 com o 200, podemos juntar o 20 com o 4, assim que você achar mais fácil. A professora vai repetir este 10.000 aqui. Então, eu vou pôr o 10.000 mais, eu vou juntar o 1000 com o 2000, que deu 3.000. Mais, então, já repeti juntei esses dois aqui. Agora eu vou juntar o 800 com o 200. O 800 com o 200 também dá mais 1000. Mas ainda falta juntar. Eu tenho 160, tenho 20 e tenho 4. Eu vou colocar 160 e vou juntar com 20, vai ficar 180. E mais o 4. Então, agora fica muito mais fácil para a gente fazer, ó. 10.000, 3.000 com mais 1.000 deu 4.000. Então, 4.000 com 10.000 vai dar 14.000. Daí, 184. Então, olha como é que nós fizemos. Tantos cálculos, vamos ver se a gente acertou essa multiplicação dessa maneira. Então, lá tem 14.184 no andar térreo. Acertamos. Bem, então agora vamos olhar aqui, analisar essa situação. Então, aqui nós temos uma estratégia da multiplicação, que a professora fez aqui multiplicando os valores posicionais. Existem outras maneiras de fazer. Você pode criar a sua estratégia. Mas será que no caderno a gente faz desta maneira que está aqui? Você faz lá com a tua professora na tua escola, fazia quando você ia para a escola dessa maneira? Não, né? A gente escreve
um algoritmo que nós chamamos usual, que é o mais simples para fazer a multiplicação. Por isso, nós vamos registrar também aqui, vocês vão fazer junto com a professora, para ver como fica muito mais simples do que fazer todos esses cálculos. Então, nós tínhamos o valor. A professora só vai pagar aqui. Vamos ver se ela vai ficar nesse cantinho pra gente. E esse 10 e o 2 a professora vai fazer um pouquinho mais para cá, tá? Só para ficar esse espaço aqui, para que a gente possa fazer essa multiplicação. Então, nós tínhamos o número 1182, que esse número se repete uma dúzia de vezes. Então, nós vamos fazer vezes o 12. Então, na hora que nós multiplicamos o número por 2 algarismos, nós começamos a multiplicar o número que está na unidade. Então, nós esquecemos um pouquinho o número da dezena. Vamos multiplicar só da unidade. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 8, 16. E daí, ó, 1 tem que ir para casa da centena. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. E 2 vezes 1, 2. Multiplicamos, até agora a professora vai pagar, multiplicamos o 2 que estava na casa da unidade. Mas nós temos ainda o da dezena, que é 1. Quanto mesmo é uma dezena? Isso mesmo, é 10. Então, quando a gente representa no material dourado uma dezena, a gente não coloca o 0 na casa da unidade? Então, a professora também vai colocar, mas necessariamente não precisa você colocar. Você pode colocar, deixar em branco, fazendo quadradinho, sinal de mais, isso não vai alterar. A professora vai colocar o 0 por quê? Porque uma dezena é 10, só para representar isso. E agora vamos multiplicar essa dezena. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1 e 1 vezes 1. Então, aqui eu tenho os resultados parciais. O que quer dizer isso? O resultado da multiplicação pela unidade, o resultado da multiplicação pela dezena. Então, agora o que nós precisamos fazer? Juntar, adicionar estes valores. Então, juntando a unidade 4, 6 com 2 vai dar 8, 8 com 3 vai dar 11, 2 mais 1, 3, mais 1, 4 e 1. Então, nós temos aqui 14.184. O que vocês puderam reparar deste resultado com essa daqui? Com esse cálculo que nós fizemos? É o mesmo. Então, olha só como estratégias diferentes levam ao mesmo resultado. Então, lá na escola, a gente costuma fazer essa daqui, porque primeiro que ela é mais econômica no nosso caderno, né? Então, ela vai usar menos espaço no nosso caderno. Enquanto que essa nós íamos usar muito mais cálculo, mas nós chegamos ao mesmo resultado. Então, crie novas estratégias. A professora Annali sempre pedia, né? Crie as estratégias que vocês façam, inventem, pensem. E outra coisa, provem que essa estratégia dá certo e manda pra gente saber quais são as estratégias que vocês estão usando no cálculo de vocês. Então, dá pra gente perceber que a multiplicação temos diferentes formas de fazer, porém nós sistematizamos no nosso caderno dessa forma, que é a maneira mais simples para fazer. E tem uma coisa que é fundamental para que a gente acerte uma multiplicação, é as tabuadas. Então, continue estudando todo dia, façam a leitura das tabuadas, que quanto mais você souber, terá mais facilidade para resolver as multiplicações, ok? Então, vamos agora para uma outra situação. Então, vamos lá ainda, continuando esse trabalho que o Shopping está fazendo, vamos ver lá agora o que ele propõe. No andar 1, no primeiro andar, será a soma dos 3 primeiros. Então, nós já calculamos quantas bandeiras vão no estacionamento 1, quantas bandeiras vão no estacionamento 2 e quantas vão no andar térreo. Agora, precisa a soma desses 3. Então, vamos começar com o maior número que nós escrevemos, que é 14.184. Juntando com o outro valor, 1.182.
E finalizando com o 394. Então, agora estamos juntando todos os cálculos que a gente fez, as multiplicações que a gente fez. Como é que nós fazemos para juntar esses valores? Isso mesmo, juntar é a mesma coisa que adicionar esses valores. Então, nós vamos fazer uma adição. Quando nós adicionamos, nós começamos lá pela unidade. 4 mais 2 mais 4, que vai dar 4, 8, 10. Então, vamos para a dezena. Juntando agora as dezenas, nós temos 9 mais 8 mais 8 mais 1. 9, 10, com 18, com 8, 26. Agora nas centenas, 2 com mais uma centena, mais uma e mais 3. 3, 4, 5, 6, 7. 4 com mais 1, nós temos 5 e nós temos 1. Então, nós temos como resultado dessa adição 15.760 bandeiras que esse shopping vai utilizar. Vocês viram que para resolver também a adição foi nesse... Então, vamos conferir aí, ó, 15.760 bandeiras, calculamos corretamente. Vocês viram que para fazer a adição também houve necessidade de algumas trocas aqui nos valores posicionais. Então, é muito importante a gente saber disso, porque olha, as 10 unidades foi uma dezena. Então, isso tudo nós fazemos com a troca dos materiais no material dourado, no valor posicional desses algarismos. Então, agora vamos para a seguinte situação. Então, olha, neste exercício nós vimos a palavra dobro, a palavra triplo. Então, o que significa dobro? 2 vezes a quantidade. Triplo, 3 vezes a quantidade. Então, esses dois conceitos nós utilizamos nesse problema. Porém, esses outros não, mas eles também existem. Quádruplo, 4 vezes a quantidade. Nós temos o quíntuplo, que é 5 vezes a quantidade. E o sextuplo, que é 6 vezes a quantidade estabelecida. Então, essas palavras são palavras que se relacionam à multiplicação dos números naturais. Então, agora, na sequência, sabendo disso, nós vamos resolver um problema que está relacionado também à nossa cidade. Ponta Grossa teve sua origem devido à circulação de tropeiros na região. Sabendo que os animais utilizados eram cavalos e mulas, calcule a quantidade de patas, sabendo que em cada uma das viagens dos tropeiros haviam 649 cavalos e 487 mulas. Qual a proporção utilizada para calcular essas quantidades? Então aí nós temos outra ideia relacionada à multiplicação. Está falando em proporção. O que quer dizer isso? Então, nós sabemos que os tropeiros estavam acompanhados com mulas e cavalos. Está falando das patas. Quantas patas tem cada um desses animais? Isso mesmo, 4 patas. Então, a proporção utilizada aí é de 4 para 1. Então, aqui está escrito mais uma palavra relacionada à multiplicação, a palavra proporção. Então, o que quer dizer isso? Lá estavam os tropeiros acompanhados dos animais, de cavalos e mulas. Quantas patas tem cada um desses animais? Isso, 4 patas. Então, a proporção é de 4 para cada animal. 4 para um animal. Então, assim, nós sabemos que essa quantidade vai se repetir várias vezes, porque cada um desses animais vão ter 4 patas. Então, como é que nós chegamos a este resultado? Como é que nós obtemos o resultado para calcular? Já sabemos a proporção, agora nós precisamos saber quantas patas têm esses animais. Então, aqui nós temos a quantidade de animais. Sabendo que a proporção é de 4 para 1, que é a quantidade de patas, então basta eu multiplicar a quantidade de animais pela quantidade de patas que cada um tem. E a mesma coisa no outro, sabendo que nós temos essa quantidade de animais, quando eu multiplico pela quantidade e pela proporção de patas, que são as 4 patas, eu tenho o resultado. Então, vamos fazer aí junto, façam na sua casa junto com a professora essa operação. Vamos lá? Lembrando, olha a importância da tabuada. 4 vezes 9,
Isso mesmo, 36. 4 vezes 4, 16. Com mais 3, isso, 19. Estão calculando certo aí. 4 vezes 6, isso, com mais 1 vai dar 24, com mais 1, 25. Então, aqui temos a quantidade de patas desses animais, 2.596. Mas temos mais ainda aqui das mulas. 4 vezes 7, olha o resultado para a professora. Isso, acertou quem disse 28. 4 vezes 8, isso, com mais 2, 32, com mais 2, 34. E 4 vezes 4, isso, 16, com mais 3, 19. Então, aqui nós temos mais 2 cálculos relacionados a esta operação matemática, a multiplicação, usando a palavra proporção, a proporcionalidade aqui da quantidade de patas. Como é que eu vou saber quantas patas tem no total? Isso, adicionando, juntando as quantidades de patas, nós temos o total de todos os animais juntos. Então, veja, quando a gente trabalha com a multiplicação, vários conceitos, vários cálculos são necessários para fazer. Então, nós precisamos treinar, fazer cada vez mais, estudar sempre, para que a gente possa estar realizando muitas atividades e assim sistematizando o nosso conhecimento. Vamos relembrar o objetivo da nossa aula? Resolver problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação. Fizemos isso? Isso fizemos representando, usamos a palavra dobro, a palavra triplo, quádruplo, né? Vimos o que significa a palavra quádruplo, quíntuplo, fizemos a proporção, fizemos a multiplicação de uma dúzia com uma estratégia diferente de cálculo, também fizemos a maneira usual que nós fazemos na escola, então sim, conseguimos. E para que você aprenda um pouquinho mais, tem uma tarefa que você vai fazer. Então nós temos 2 situações para fazer. No estacionamento do shopping, há 268 vagas para carros e o quíntuplo para motos. Quantas vagas há no estacionamento? Então, aí apareceu a palavra quíntuplo para vocês usarem, que é 5 vezes a quantidade, lembram disso? E daí para vocês acharem a quantidade de vagas que tem para carros e para motos e juntar para saber quantas vagas tem no estacionamento. E uma segunda situação, que para comemorar o aniversário da cidade, foi realizada uma sessão de cinema ao ar livre. Cada pessoa precisa levar 1 quilo de alimento não perecível e só pode ter 4 pessoas em cada carro. Sabendo que nesse dia foram ao evento 2.371 carros com 4 pessoas em cada um, calcule a quantidade em quilos de alimentos arrecadados. Então, peguem essa atividade na escola de vocês, façam com bastante capricho, bastante empenho e lembre-se, continue estudando. Então, por hoje terminamos a nossa aula. Até a próxima. Fiquem bem e se cuidem. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriane, vocês já me conhecem. E hoje nós vamos trabalhar mais uma aula de Formação Humana, Ensino Religioso. Vamos para o tema da nossa aula? A importância do diálogo interreligioso, as diferentes formas de manifestar a fé. E os objetivos são: conhecer como algumas religiões professam sua fé relacionando a nossa existência, morte, nascimento, religiosidade, valores, missão. Refletir sobre a importância do fenômeno religioso na vida dos indivíduos e da sociedade e respeitar as diferentes formas de manifestar a fé. Para o nosso programa de hoje, a nossa aula de hoje, nós teremos convidados muito especiais. Eles que irão falar para nós todos esses objetivos que nós falamos ali, sobre a questão de vida, de morte, de valores, de religiosidade, de missão. Então hoje nós vamos receber
alguns líderes e representantes das principais religiões que nós temos aqui na nossa cidade. Então hoje nós teremos convidados do budismo, do espiritismo, do catolicismo, evangélico, islamismo e da Umbanda. Eu vou fazer algumas perguntas para eles e eles vão responder para nós. Nós vamos poder ver o que cada um tem a nos dizer. Então vamos para a primeira questão. Religiosidade. O que significa, na sua crença, ser uma pessoa religiosa? Vamos ver o que cada um deles tem a nos dizer sobre isso. Quero me apresentar, eu sou o pastor Antônio Carlos Joslin, da Igreja Cristã Renovo, aqui em Ponta Grossa. E professamos uma fé cristã. E o que significa ser uma pessoa religiosa? Na verdade, religião, se nós formos buscar o original desta palavra, vem do latim, significando religione, religare, que é o religar com Deus. O ser humano tem uma necessidade de ter comunhão com Deus. O ser humano em toda a face da terra, ele busca Deus. E hoje ele busca essa comunhão com Deus. E aí entra a religião, que é o religar com Deus. Mas se prestarmos atenção hoje nessa palavra, ela na verdade não cumpre o seu objetivo de religar o homem com Deus. A religião, pelo contrário, tem afastado o homem de Deus. Por quê? Porque cada um passa a crer numa religião, defende, briga por esta religião. Mas, a bem da verdade, religião nenhuma salva ninguém, religião nenhuma pode levar o homem a Deus. Só há um caminho que pode ligar o ser humano com o Deus, o Criador, o Deus Pai, o Todo-Poderoso. E isso o próprio Jesus veio nos ensinando aqui. Quando esteve aqui, ele disse uma frase de suma importância. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Está aí o grande segredo para nos religar com Deus. Primeiramente, um salve a todos que estão assistindo. Meu nome é Bruno dos Santos Grube, eu sou um sacerdote umbandista e dentro da nossa concepção, dentro do estudo e da teologia que a gente faz também na Umbanda, a base da Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Então, ser um umbandista é ser alguém disposto a praticar essa caridade e dar espaço para que os espíritos e os amigos espirituais venham para nos ajudar, para nos auxiliar e nos orientar. Também nos inspirar a fazer as coisas da melhor maneira possível, sempre pensando numa expansão da nossa consciência e do nosso entendimento das coisas do nosso dia a dia e das nossas coisas pessoais internas também. Sou o padre Joel Nalepa, pároco da Paróquia Santa Terezinha, Igreja Católica. Também trabalho na Rádio Santana e na coordenação da ação evangelizadora da nossa diocese. Ser uma pessoa religiosa para mim é ter a certeza de que a nossa existência está nas mãos de Deus. Nós vivemos neste mundo, mas temos uma intimidade com Deus, estabelecemos com Ele comunhão, descobrimos que Deus é Pai e fazemos uma caminhada como seus filhos, colaborando na sua obra. Significa que nós vivemos não apenas com um olhar para este mundo, mas temos também este olhar para a dimensão maior, que é a existência de um Deus que nos coloca neste mundo e que nos convida para sermos seus colaboradores. Então, ser uma pessoa religiosa é ser uma pessoa temente a Deus, é ser uma pessoa que acredita nesse Deus e que procura servi-lo na pessoa dos irmãos e irmãs, vivendo bem no mundo onde nós estamos. Meu nome é Olívia Marasavi, eu desempenho minhas atividades dentro da doutrina espírita, na Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, conhecida como CEFAM. Ser uma pessoa religiosa na doutrina espírita significa
amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, né? E seguir os mandamentos de Jesus Cristo na prática da caridade, que compreende a benevolência para com tudo, a indulgência para as faltas e o perdão para as ofensas. Meu nome é Sheikh Nureddin Al-Sayed, formado na Arábia Saudita, de curso de religião muçulmana. O que é religião muçulmana? Eu acho tudo depende de família. Família religiosa, como cultura árabe, cultura muçulmana, para ensinar nossos filhos, nossos pais ensinam a nós religião, desde a idade de 6, 7, 8 anos, como o profeta Muhammad, paz esteja com ele e com todos os profetas, indicou, ensina filhos de vocês religião de 7 anos. Então, esse cresce com tempo, cresce com família, cresce com dentro de casa, frequenta mesquitas, frequenta aulas de religião, frequenta sábios, para pegar a religião devagar até chegar a uma idade, parece ele está formado para andar sozinho. Olá, eu sou a professora Veridiana e vim falar um pouco sobre o budismo. Ser uma pessoa religiosa no budismo. O que isso significa? O budismo acredita na lei de causa e efeito, ou seja, boas causas geram bons efeitos. Por exemplo, quanto mais eu estudo, pesquiso e construo, mais conhecimento eu adquiro. Quanto mais eu pratico um esporte, maior fica a minha habilidade. Quanto mais bem eu faço, melhor fica o ambiente e logo o mundo à minha volta. Ser uma pessoa religiosa é quando eu aprendo sobre a lei de causa e efeito e melhoro as minhas ações e assim melhoro o meu ambiente e o mundo ao meu redor. Segunda questão. Agora nós vamos para a segunda questão de hoje. Valores. Quais os valores que regem a vida das pessoas que professam a sua fé? Vamos às respostas. Na verdade, são valores ensinados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele, quando esteve aqui na Terra, ele veio trazendo ensinamentos, ele veio pregando o reino de Deus e mostrando que ele é o caminho que nos leva à vida eterna. Os valores, e se olharmos, ele é o nosso exemplo. Em tudo, ele é o exemplo maior e melhor. Ele fala ali sobre o dom supremo, que é o amor. Ali o apóstolo Paulo vai dizendo, de nada adianta o homem falar a língua dos anjos, a língua dos homens, ter uma fé capaz de remover montanhas, ser capaz de doar-se a si mesmo para ser queimado vivo, se ele não tiver o amor. Não adiantou nada. Então esses valores se resumem nesse dom supremo. Isso é uma obra que não provém do homem, não nasce espontaneamente do homem. É aquele que realmente conhece Jesus, se rende a Ele, entrega a vida para Ele, ele recebe o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é que vai gerando isso. Os principais valores estão centrados na prática da caridade, né, do respeito ao próximo, do amor próprio, porque você só pode dar aquilo que você tem. Então, para você conseguir oferecer amor aos outros, você precisa ter amor dentro de você. Assim como eu já disse, a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Para você praticar a caridade, você tem que estar preenchido dessa caridade dentro de você também. Ser católico, ser cristão, significa estabelecer com Deus uma intimidade de filho e também viver alguns valores, alguns princípios que nós podemos encontrar no creio ou no símbolo da nossa fé. Nós acreditamos e temos como valor fundamental Deus, que é Criador de todas as coisas, Ele que é o nosso Pai, a pessoa e a missão de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador,
Jesus Cristo que se encarnou, viveu como nós, assumiu a nossa condição humana, se tornou o nosso irmão, morreu na cruz. A morte de Jesus é uma verdade de fé, é um princípio fundamental para nós, mas a morte também que nos leva a acreditarmos na ressurreição de Jesus, a vida nova que brota da sua morte. Acreditamos também, através da encarnação, no papel de Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, na igreja que cuida de nós, toda a doutrina que orienta, que guia a nossa vida, que vai fazendo com que nós aprendamos de que maneira vivermos a nossa fé. Acreditamos nessas verdades e também outros princípios, outros valores que a igreja vai nos ensinando, que o próprio Deus, através da sua palavra, nos ensina. O valor à vida, né, o princípio fundamental do amor fraterno, do perdão, da construção de um mundo de paz, da solidariedade e outros tantos valores e princípios que nós não podemos abrir mão. Ser uma pessoa cristã, uma pessoa católica, é deixar-se guiar por esses valores e princípios. Amar a Deus sempre, amar ao próximo com a si mesmo, acima de tudo. Não sei o que vai dizer. Cada um tem caminho. Porque tem versículos no nosso livro sagrado, Alcorão, disse: nós enfeitamos para cada um caminho dele. Então, quem reza para Deus único, ele sabe, ele é no caminho certo. Como o nosso profeta disse, como todos os profetas de Deus, mensageiros de Deus, a paz esteja com nós, tanto faz como o profeta Maomé, o profeta Jesus, o profeta Moisés, o profeta Abraão. E todos os profetas falaram para o povo deles: volta para o caminho de Deus de verdade. Tem gente que acha, não, o caminho, esse que ele está andando fora do caminho de profetas, está certo. Então, o julgamento de verdade depois de morte. Depois de morte, não é essa vida. O principal valor no budismo é o ser humano. Cada vida vale muito, é muito preciosa. Então, o budismo acredita que cada pessoa tem todo o potencial para viver a vida de uma forma muito feliz, mas às vezes está lá escondidinho dentro de nós e a gente precisa evidenciar isso. Então, quando a gente ora, a gente evidencia esse máximo potencial. O budismo também acredita que a dignidade da vida deve ser respeitada, que todas as pessoas são diferentes e cada uma merece escolher a melhor forma de viver, cada uma ao seu modo. Cada um pode e deve ser feliz da maneira que se sentir melhor e respeitando também a maneira de viver dos outros. Acreditamos que a dignidade da vida é a consolidação de uma paz duradoura, conquistada por meio da felicidade plena de cada indivíduo. Agora eles vão falar sobre nascimento. Vamos para a questão. Na sua crença religiosa, o que significa o nascimento? Nascimento. A palavra já diz o nascer. Quando paramos para pensar, o nascer significa tantas coisas. O nascer de um dia, né? O nascer de uma planta, de um animal, ou de um ser humano. Para nós, o nascimento na carne, né? Quem é da carne milita nas coisas da carne, mas a nós há um segundo nascimento que na verdade é o que importa. E aí Jesus vem e ensinando a um religioso que buscou a ele à noite para saber o que significava isso, nascer de novo. Já sendo adulto, tem como nascer de novo? Jesus foi claro e disse: quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. E para enfatizar bem, no versículo 5 do capítulo 3 ainda de João, ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Então a nós, o cristão, interessa esse segundo nascimento. É nascer da água e do Espírito.
Esse é o mais importante. Nascer no mundo é uma consequência, mas nascer para o Espírito, para Deus, é diferente e tem que ser o propósito de todo ser humano. Senão, não vai ver o reino de Deus. O nascimento é uma dádiva que Deus concede à humanidade para que possa ser continuada, né? As questões da vida na nossa realidade é algo sagrado. Assim como a natureza, né? A vida não se desvincula da natureza. Às vezes a gente, por estar num ambiente que é artificial, na cidade, a gente acredita que o ser humano não é uma criatura natural, mas nós somos natural também porque existe vida dentro de nós. Então, a atuação do ser humano na Terra, né, propicia um desenvolvimento pessoal e consciencial de cada um. E a Umbanda vem para ajudar a gente a entender melhor essa integração entre nós e a natureza que existe dentro de nós também. O nascimento para nós, e antes ainda do nascimento, a vida, a concepção, porque nós já existimos antes mesmo do nascimento, é o primeiro grande dom de Deus. É o grande sinal de que Deus nos ama. Existimos por um propósito, porque Deus nos ama, não somos frutos do acaso. Portanto, a existência, a vida humana, já é um primeiro sinal de que somos amados, escolhidos por Deus e por isso existimos. E a nossa existência vai nos fazer entender também que na vida fazemos escolhas. Fazemos escolhas a partir do amor que nós sentimos de Deus e também dos convites que Ele vai nos fazendo para que nós, de fato, sejamos seus filhos. E aí vem também na nossa crença, na vivência da nossa fé, a vida batismal, que é outro, ou o novo nascimento, o nascer para Cristo, para as coisas do alto. Nascemos como filhos de Deus pela ordem da natureza, no dia do nosso nascimento, e isso é um grande sinal de Deus. Nascemos para a vida da graça através do batismo, porque nos tornamos seus filhos através da igreja, através dos sacramentos e de modo especial do batismo, e procuramos servir a Deus. Portanto, a vida humana, a vida cristã, é para nós um grande sinal do amor de Deus e a maneira através da qual nós servimos o Senhor. Na doutrina espírita, o nascimento é uma oportunidade nos dada pela misericórdia divina para que o espírito possa progredir moralmente, intelectualmente, até chegar ao estado de perfeição. Vida. Eu acho vida. Eu acho prova. Eu acho como Deus, dia de criou Adão. Dia de criou Adão, ou antes de criou Adão. Deus, como Alcorão sagrado, nosso livro sagrado, palavra de Deus, e essa história está escrita na todas as Bíblias, na todos os livros de Deus. Dia de Deus criou os anjos, criou planetas, criou os bichos, criou tudo. Deus falou um dia para os anjos: eu vou criar humano nesse planeta. Então, vida de verdade prova para cada um de nós. Vida para ter outra vida depois dessa vida. Não terminou, não. Mas também, muçulmanos falam, se valoriza a vida. Valoriza esse cada momento. Passa na nossa vida, um dia Deus vai perguntar para nós, depois de morte. Cada um de nós, ele vai enfrentar Deus. Deus vai perguntar para ele, cada momento passou e o que ele fez. O que ele fez nessa vida. Se ele faz bem para ele. Não faz bem para ninguém, nem para pai, nem para mãe. Se ele faz mal, também faz mal para ele. O budismo considera a vida a coisa mais valiosa de todas. Comparamos o nosso corpo, a nossa vida, como um pequeno universo ligado ao grande universo. Então, o nascimento significa um presente, um tesouro que deve ser prezado e vivido da melhor maneira possível.
Vocês viram quantas coisas pudemos aprender com esses líderes e representantes religiosos? Muito interessante. Vocês viram como é importante aprendermos as diferentes formas de olhar a mesma coisa? E vocês perceberam que todos eles falam sobre o amor, sobre o respeito, sobre a gratidão, a solidariedade. Muito importante isso, porque quando conhecemos, deixamos de julgar. Quando aprendemos, não partimos de preconceitos e aprendemos a conviver respeitando as diferenças. Vamos para a nossa tarefa? Tarefa número 1. Complete o quadro de acordo com as informações dadas pelos representantes religiosos em nossa aula. Então, vocês vão lembrar lá o que cada um falou e vocês vão colocar ali quais semelhanças essas religiões apresentam, porque elas têm muitas semelhanças, se vocês prestaram bastante atenção no que cada um deles falou. Quais as diferenças essas religiões apresentam? Então, vocês vão escrever aqui nas linhas quais as diferenças que vocês conseguiram perceber. E o que mais lhe chamou a atenção? Vocês vão escrever na última coluna aquilo que chamou a atenção. Vamos retomar o que aprendemos hoje? Vamos lá. Conhecemos como algumas religiões professam sua fé relacionando a nossa existência, a morte, nascimento, religiosidade, valores e missão. Refletimos também sobre a importância do fenômeno religioso na vida dos indivíduos e da sociedade. E também, o mais importante de todos, respeitamos as diferentes formas de manifestar a fé. Espero que vocês tenham aprendido muito na nossa aula de hoje. Fiquem em casa, fiquem bem e até a próxima. Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Continue caprichando nas atividades e participando do nosso programa pelo telefone 9165-8345. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau! Oi, hoje eu vou fazer uma experiência da professora de Ciências da Natureza. Hoje fazemos a experiência. Se vocês virem, ele está aqui, ó. Mas se eu entortar aqui daí não vai ter mais luz.